Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Bem, esse vídeo aqui vai ser bem diferente dos anteriores, né, que eu fiz. Ele vai ser um vídeo resposta, tá? O canal Ancapsu fez um vídeo chamado Lógica, uma introdução. Na verdade ele postou esse vídeo, né, não foi o dono do canal que gravou e o texto também não é dele. O texto tá nesse blog aqui, que eu vou deixar o link aí na descrição, e foi outra pessoa que narrou, né, mas enfim, como foi ele que postou o vídeo, eu vou fazer essa resposta a ele, e vai ser uma resposta porque esse texto de lógica está com vários erros técnicos, tá? Eu ia comentar no vídeo dele, apontando esses erros, mas, enfim, são tantos erros que eu acho que é mais produtivo fazer um vídeo sobre isso. E eu também já tive problemas anteriores, né? Enfim, teve um outro vídeo em que ele falou umas coisas erradas, eu corrigi, ele acabou me bloqueando, e o meu comentário foi apagado, e ele me bloqueou do Twitter também, enfim. Então eu vou fazer esse vídeo aqui em resposta, tá? Porque o canal dele é bem grande, tem algumas dezenas de milhares de inscritos aí, não sei ao certo quantos. E ele é uma pessoa bem influente, eu não quero que as pessoas sejam mal informadas sobre lógica, tá? Então, esse vídeo aqui vai ser uma resposta ao vídeo dele. Beleza? Então, o vídeo basicamente consiste na leitura desse texto aqui. E, vamos lá. Ele começa falando sobre lógica e tal, o que é uma proposição. E ele diz que uma proposição é uma afirmação que contém o valor verdade. Tá? Ele dá um exemplo aqui. E depois ele diz que o que se segue dessa definição é que uma proposição também necessita ser coerente. Ele dá um exemplo aqui, né? Pense, por exemplo, na afirmação a grande e redonda esfera. Ele diz que essa é uma afirmação, porém não contém o valor de verdade. E, portanto, ela não é uma proposição. E aí, por fim, ele diz que uma proposição necessariamente precisa ser coerente. Na verdade, a grande e redonda esfera não é uma afirmação. Isso não está afirmando nada, não tem nem ao menos um verbo aqui para afirmar alguma coisa. Tá? A grande e redonda esfera atua sintaticamente como se fosse o sujeito de uma oração, né? A gente poderia dizer que a grande e redonda esfera é azul, ou a grande e redonda esfera foi destruída, enfim, a gente pode predicar algo sobre ela. Mas ela, por si só, não é uma afirmação, e nem uma negação, e nem uma proposição. Tá? Quando ele diz que ela não tem um valor verdade, isso está certo, mas quando ele diz que é uma afirmação, está errado, até porque não tem como ter uma afirmação sem valor verdade. Isso daí é uma das coisas básicas da lógica. A grande e redonda esfera, logicamente falando, seria uma descrição definida. Tá? Se você tiver interesse, procura aí por teoria das descrições definidas ou teoria da denotação do Russell que você encontra sobre isso daí. Tá? Mas a grande redonda esfera, então, não é uma afirmação. Beleza? E uma proposição também não precisa ser coerente. Na verdade, existem proposições que não são coerentes. A gente vê o tempo todo, fulano se contradiz, fulano disse uma coisa e depois disse o contrário, né? Ou, enfim, a negação dela. A conjunção, né, de uma proposição com a negação dela é uma proposição que é inconsistente, uma proposição contraditória. Por exemplo, está chovendo e não está chovendo. Isso é uma proposição contraditória, mas ela existe. Tá? Proposições não necessariamente precisam ser coerentes. Elas podem sim ser incoerentes. Né? O que acontece é que proposições incoerentes são falsas. Beleza? Então não é o caso que uma proposição necessariamente precisa ser coerente. E aí aqui embaixo ele fala sobre o que é um argumento. Né? Ele fala que um argumento nada mais é do que uma proposição que dá razão a outra proposição. Isso quer dizer que um argumento é uma afirmação com valor verdade que prova outra afirmação com valor verdade. E podemos dizer, de outra forma, que um argumento é constituído de premissas que nos levam à conclusão. Premissas e conclusões são proposições, por isso que um argumento é uma proposição que dá razão a outra proposição. Isso daqui está completamente errado. Um argumento não é uma proposição, muito menos uma afirmação, tá? E muito menos que tem valor verdade. Um argumento não tem valor verdade. Eu fiz um vídeo, é o primeiro vídeo do canal, se você é novo no canal, enfim, deu para perceber que é um canal sobre lógica, né? E lá no comecinho eu fiz um vídeo sobre alguns conceitos, né? Acho que foi o primeiro vídeo que eu fiz apresentando alguns conceitos. Lá eu falo sobre o argumento. Tá? Um argumento basicamente é uma cadeia de fórmulas, ou enfim, um conjunto, né? Uma coleção de sentenças ou proposições, e aí depende do que você considera como um portador de verdade. Mas eu não vou entrar em detalhes aqui, né? Mas enfim, o argumento é um conjunto de proposições, das quais a última delas, né? É uma sequência das quais a última é a conclusão, e as outras, né, as demais, são premissas, que, em tese, deveriam sustentar a verdade da conclusão. Tá? Então, o argumento é um conjunto de sentenças, ele não é uma proposição que dá razão a outra. E ele, muito menos, é uma afirmação com valor verdade. Tá? Argumentos não podem ser verdadeiros ou falsos. Ele comete esse erro depois também, mas eu vou falar depois sobre isso. Tá? Mas, então, argumentos não são afirmações, e argumentos também não podem ser verdadeiros ou falsos. Tá? Verdade e falsidade são propriedades de proposições, de fórmulas, e não de argumentos. Tá? Eu fiz um vídeo especificamente sobre a definição de verdade na lógica, e lá eu explico, né, como que a propriedade de verdade é atribuída a proposições mediante a função interpretação e tudo mais. Tá? Então não é uma coisa tão trivial assim. Tem toda uma teoria por trás. Tá?
Beleza? E ele dá então aqui um exemplo de um argumento, né? Se eu falo porque eu estou vivo, eu falo logo eu estou vivo. E aí ele vai apresentar depois aqui a diferença entre os argumentos. Ele diz que um argumento pode ser válido, inválido e sólido, né? Ou sólido. E quando se trata de premissas certas, o que nos leva a um argumento dedutivo. Eu não sei exatamente o que ele quer dizer com premissas certas, eu suponho que sejam premissas verdadeiras. Né? E ele diz aqui que caso as premissas não sejam certas, suponho de novo que ele esteja dizendo que caso as premissas não sejam verdadeiras, sejam duvidosas, né? Ele diz que entende-se por duvidoso todo argumento que não é 100% certo. Enfim, está muito confusa essa formulação aqui. Mas caso as premissas não sejam certas, nós temos um argumento indutivo, tá? Que pode ser caracterizado como forte ou fraco. A gente vai ver que tem um problema no texto inteiro, na verdade, tem uma contradição aqui, mas eu vou falar mais pra frente. Ele diz que um argumento inválido é um argumento em que a conclusão não se segue das premissas. Isso aqui está correto. E blá 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 blá. Aí um argumento válido é um argumento em que a conclusão se segue das premissas, sendo elas verdadeira ou não. Isso aqui está correto, né? Tirando o erro de concordância aqui está correto, mas a gente vê que tem um erro de consistência, né? Porque aqui em cima ele fala que caso as premissas não sejam certas, e eu suponho que seja verdadeiro, né? Ele esteja querendo dizer isso, nós temos um argumento indutivo. E ele diz aqui que um argumento válido, que é dedutivo, né? É um argumento em que a conclusão se segue das premissas, sendo elas verdadeiras ou não. Então, uma hora ele fala que se as premissas não forem verdadeiras, o argumento é indutivo. Outra hora ele fala que um argumento é válido independentemente de as premissas serem verdadeiras ou não. Então isso é uma contradição, literalmente. Ele está afirmando uma proposição e a negação dela. É complicado isso daí, né? Então o que está errado é isso daqui, né? Não é o caso que se as premissas de um argumento forem falsas ou, enfim, duvidosas, né, como ele chamou aqui, não o argumento é indutivo. Isso é falso, isso não tem nada a ver. Tá? O argumento indutivo eu vou explicar mais pra frente o que ele é. Tá? Então ele apresenta aqui um exemplo de um argumento válido, né? E ele diz que o argumento é mais plausível porque a conclusão sustentada pelas premissas e tudo mais. Só que ele fala aqui, ó, o grande problema é que a premissa todo gato é azul não é verdadeira. Né? O argumento diz que todo gato é azul, miau é um gato, logo miau é azul. A conclusão se segue das premissas. Só que ele diz que como a premissa todo gato é azul não é verdadeira, e de fato não é, porque tem gatos que não são azuis, ele conclui, né, portanto, a conclusão também não é verdadeira. Só que essa conclusão aqui, ela não se segue do fato de que a primeira premissa é falsa. A gente pode ter um argumento válido com premissas falsas, cuja conclusão seja verdadeira. Não tem problema algum nisso. Tá? Eu fiz um vídeo sobre tautologia, contradição e contingência. Eu não me lembro se foi nesse vídeo que eu falei sobre isso, mas enfim, eu falo sobre tautologia lá. E tautologia, se você não sabe o que é uma fórmula, né? Uma proposição que é verdadeira sempre, em todas as interpretações. Por exemplo, está chovendo ou não está chovendo. Essa fórmula é sempre verdadeira, porque ela é basicamente uma instância, né, do princípio do princípio do terceiro excluído, na verdade. Né? Ou uma coisa acontece, ou não é o caso que essa coisa acontece. Isso é sempre verdadeiro, né? Essa constatação é sempre verdadeira. Então, se ela é sempre verdadeira, em qualquer argumento em que ela aparecer como conclusão, vai ser o caso que se as premissas forem verdadeiras, a conclusão também é, porque a conclusão sempre é verdadeira, se ela for uma tautologia. Tá? Então a gente pode ter um argumento que tem todas as premissas falsas e a conclusão seja uma tautologia, vai ser um argumento válido com conclusão verdadeira e premissas falsas. Tá? Então não é o caso que um argumento válido com premissas falsas tem conclusão falsa. Pode ser que ela seja verdadeira sim. Beleza? Ele continua aqui falando que um argumento sólido é um argumento em que a conclusão se segue das premissas e as premissas são verdadeiras. Isso daqui está correto, né? Tirando o erro de concordância aqui de novo. O problema que ele fala depois é que isso faz o argumento ser verdadeiro. Como eu falei, argumentos não podem ser verdadeiros ou falsos. Né? Verdade e falsidade são propriedades de proposições. Elas sim podem ser verdadeiras ou falsas, argumentos não. Argumentos podem ser válidos ou inválidos, corretos ou incorretos. Tá? E só. Nesse contexto aqui é só isso. Ele não pode ser verdadeiro ou falso. Beleza? Então isso é falso. Né? Um argumento pode ser verdadeiro? Não, um argumento não pode ser verdadeiro. Ele dá um exemplo aqui, né? Todo mundo é mortal, Sócrates é humano, logo Sócrates é mortal. E ele diz que um argumento sólido é aquele que é um argumento correto, em que a conclusão é a repetição do que já foi dito. Isso aqui não está errado, mas isso aqui não é o que constitui um argumento sólido. Em um argumento válido, a conclusão também é uma, entre aspas, repetição de coisas que apareceram nas premissas. Né? Aqui a gente diz que todo humano é mortal, Sócrates é humano, logo Sócrates é mortal. O silogismo mais simples e clássico que tem, né? Se Sócrates é humano, ele pertence à classe das coisas que são humanas. E a primeira diz que tudo que pertence a essa classe também é mortal. Então a gente conclui que Sócrates é mortal. Tá? Isso aqui está implícito
nessas duas premissas. Só que, mesmo que essas duas premissas aqui fossem falsas, o argumento continuaria válido. E isso aqui continuaria se seguindo das premissas. Tá? Então, o fato de a conclusão ser uma, entre aspas, simplesmente repetição do que foi dito, não significa que o argumento é sólido. Tá? Ele vai ser sólido se ele for válido e as premissas forem verdadeiras. Beleza? E aí ele continua aqui falando agora sobre dedução. Né? Ele diz que os argumentos sólidos são os argumentos quando falamos de deduções. Né? Ou seja, partimos de uma regra geral, ele dá o exemplo aqui, né? Todo humano é mortal, por exemplo, e conclui-se uma regra particular. Por exemplo, Sócrates é mortal. E ele diz que isso é o que chamamos de dedução. Isso aqui não está completamente errado, porém, essa definição de dedução é ultrapassada. Tá? Ela não é mais usada hoje em dia, nenhum manual de lógica usa, porque ela deixa de fora literalmente infinitos argumentos que são dedutivos e que não são dedutivos segundo essa definição. Tá? Um exemplo fácil disso é o seguinte. Por exemplo, seres humanos agem. Né? Isso é uma proposição. Vamos tomar isso como premissa. Primeira premissa, seres humanos agem. Conclusão que a gente pode extrair dessa premissa é seres humanos agem ou seres humanos não agem, né? Ou não é o caso que seres humanos agem. Isso é, de novo, uma instância do princípio do terceiro excluído. Né? Uma proposição é verdadeira ou a negação dela é verdadeira. E ambas as proposições, na verdade não, né? Na verdade, esse exemplo que eu dei, ele é universal também, né? A proposição fala sobre seres humanos, mas a gente pode instanciar isso e falar para um indivíduo específico, né? Por exemplo, Carlos age, né? Age propositadamente. Logo, Carlos age propositadamente, ou não é o caso que Carlos age propositadamente. Então, são duas proposições, ambas particulares, porque falam sobre o indivíduo Carlos e não sobre humanos no geral, né? Eu tinha dado o exemplo com humanos antes, mas eu me equivoquei, né? O exemplo funciona também, mas não para isso que eu estou querendo mostrar. O que eu estou querendo mostrar é que tem argumentos que são dedutivos, mas que não partem de regras gerais para concluir particular. Tá? A gente pode ter um argumento que parte de uma regra particular e conclui uma particular. A gente pode ter um argumento que parte de uma regra particular e conclui uma geral, na verdade. Né? Como eu tinha falado antes, se você pegar uma tautologia qualquer e colocar ela como conclusão de qualquer argumento, esse argumento vai ser válido. Então a gente pode dizer que Carlos age propositadamente, logo humanos agem ou humanos não agem. Essa última proposição ela é uma tautologia, ela é sempre verdadeira. Se humanos agirem, ela vai ser verdadeira. Se humanos não agirem, ela também vai ser verdadeira. Tá? Então, a premissa, nesse último exemplo que eu dei, é uma frase particular e a conclusão é universal. Né? E aqui embaixo ele fala que os argumentos indutivos são justamente esses, né? São aqueles em que você parte de uma regra particular e conclui uma universal. Então eu acabei de dar um contra-exemplo a isso. Eu apresentei um argumento que parte de uma particular, conclui uma geral, porém é dedutivo, é logicamente dedutivo. Tá? Então essas definições aqui não funcionam. Beleza? Eu disse que elas não são completamente erradas porque tem gente que entende ainda que isso aqui define o que é uma dedução e uma indução. Tá? Mas modernamente, tanto que aqui embaixo ele citou Aristóteles, né? Ele falou sobre leis da lógica e tal, então eu imagino que ele tem uma abordagem mais antiga da lógica. Tá? Mas modernamente falando, isso aqui não é mais adotado. Tá? Beleza? E o mesmo com argumentos indutivos. A gente pode ter um argumento que é indutivo, porém que não parte de um particular para um universal. Aqui ele dá um exemplo, né? Eu joguei essa pedra para o alto 100 vezes e em todas ela caiu novamente. Isso aqui é uma regra particular, né? E ele deriva a regra geral de que tudo que sobe desce. Bem, isso aqui pode ser dito, né, que é um argumento indutivo, dá para reformular isso daí para ficar melhorzinho, mas ele é um exemplo de argumento indutivo. Eu posso dar um outro exemplo que não segue isso daqui, né, que não parte de uma regra particular e conclui uma geral. Basta modificar isso daqui. Eu joguei essa pedra para o alto 100 vezes e em todas ela caiu novamente. Tá? Isso aqui é particular porque fala sobre cada instância dessas 100 vezes que eu joguei a pedra para o alto. E a conclusão que eu posso tirar disso é o seguinte: logo, a próxima vez que eu jogar essa pedra para o alto, ela vai cair novamente. Também é uma instância particular e não uma regra geral. Tá? Então não é o caso que argumentos indutivos seguem essa forma. A gente tem argumentos que são indutivos, mas que não seguem isso daqui. Tá? A definição que a gente usa hoje em dia para argumento dedutivo e indutivo é o seguinte: o argumento ele é dedutivo se a conclusão se segue logicamente das premissas, se ela é uma consequência lógica das premissas. Né? E aí a gente tem consequência sintática ou semântica. Eu fiz um vídeo especificamente sobre isso, vou deixar um card aí se você tiver interesse, dá uma olhada lá. Tá? E alguns autores eles ainda fazem uma diferenciação dizendo que um argumento ele é dedutivo se existe ao menos a pretensão de que a conclusão se siga das premissas. Tá? Então a gente pode ter um argumento que é inválido, que a conclusão não se segue das premissas, porém que ele é chamado de argumento dedutivo. Alguns autores consideram isso. Outros autores consideram que argumentos dedutivos são aqueles e apenas aqueles que são válidos. Tá? Então se a conclusão não se segue das premissas, o argumento não é dedutivo, para esses outros autores aí que eu falei. Tá? E
o fato de ele não ser dedutivo não implica que ele é indutivo. Tá? Ele não vai ser nem dedutivo e nem indutivo, ele vai ser simplesmente inválido. Tá? Alguns autores dizem também que validade e invalidade não se aplicam a argumentos indutivos. Eu acho que eu concordo com isso, porque são critérios diferentes, né? Mas enfim, o argumento dedutivo então é aquele em que a conclusão se segue das premissas, e um argumento indutivo é aquele em que a verdade das premissas não é suficiente para se inferir a verdade da conclusão, mas sim uma probabilidade de que ela seja verdadeira, né? Então aqui, eu joguei essa pedra para o alto 100 vezes e em todas ela caiu. Então é provável, né? Aqui não está escrito isso, mas implicitamente, por ser um argumento indutivo, a gente conclui que é provável que tudo que sobe desce, ou que a próxima vez, né, na próxima vez em que eu jogar essa pedra, ela vai cair. Tá? Então, conclusões de argumentos indutivos sempre são probabilidade. Tá? E aí, dependendo da probabilidade, o argumento pode ser forte ou fraco. Ele dá esses exemplos aqui. Não tem nenhum problema por aqui. O problema é que depois ele fala sobre o axioma da lógica, e aqui, isso aqui é um desastre. Bem, ele fala que argumentos são proposições, que dão razões a outras proposições, isso daqui é falso, como eu já mostrei. E aí ele questiona, né, como que se pode ter certeza de uma coisa, né, como é que a gente pode derivar uma proposição de outra e ter certeza de que ela não é falsa, e como que a gente não regride infinitamente, né, e, enfim, ele vai introduzir a ideia de axioma. E aí nesse segundo parágrafo aqui, esse parágrafo é curioso porque ele é completamente constituído de proposições falsas, todas elas. Vamos lá, um axioma é uma proposição autoevidente. Isso daqui eu falei no meu primeiro vídeo. Ele continua, né? Enfim, não é autoevidente no sentido de ser óbvio, mas sim no sentido de evidenciar a si própria. O que significa isso? Eu não sei o que significa evidenciar a si próprio. Isso aqui não é nem um critério lógico, tá? A autoevidência não é um critério lógico. A proposição é verdadeira pela própria proposição. Também não sei o que significa isso. Como eu disse, eu fiz um vídeo sobre verdade em lógica e uma proposição não é verdadeira em si, por si mesma. Uma proposição não é verdadeira pela própria proposição, como ele diz aqui, mas sim porque a função interpretação atribui o valor verdade verdadeiro a essa proposição. Tá? E aí ele continua aqui dizendo que um axioma é o que podemos chamar de verdade absoluta na linguagem popular. Axiomas são, portanto, bases de qualquer argumento. Também está errado, essas três aqui. Um argumento não é uma verdade absoluta. Na verdade, como eu falei no primeiro vídeo, eu acho que foi no primeiro, eu vou deixar um card aí. Um argumento ele nem ao menos precisa ser verdadeiro. A gente tem sistemas sintáticos, que são só sintáticos, eles não têm uma função interpretação, e por não terem essa função interpretação, ele não tem objetos semânticos, como verdade, falsidade, satisfação, esse tipo de coisa. Não tem. A gente não diz em um sistema meramente sintático que uma proposição é verdadeira ou falsa, mas sim se ela se segue ou não de uma proposição ou outra. Tá? E a gente pode trabalhar com isso daí sem problema algum. A gente consegue fazer deduções sem mencionar a ideia de verdade ou falsidade. Tá? Trabalhando com um sistema completamente sintático. Então, não é o caso que axiomas são verdades absolutas. Tá? Primeiro, porque eles não precisam ser verdadeiros. E segundo, porque se fossem verdadeiros, né, o que é possível que eles sejam verdadeiros, eles não são absolutas. Na verdade, eu não sei o que ele quer dizer com isso de ser absoluta. Mas um axioma ele é meramente uma sentença primitiva, que é admitida em um sistema. Eu chamo de sentença e não proposição, porque proposição necessariamente tem que ser verdadeira ou falsa. Tá? E como eu acabei de dizer, um axioma nem sempre, se você considerar sistemas meramente sintáticos, nem sempre são verdadeiros ou falsos. Né? Eles podem não ter valor de verdade, se não houver algo que atribua um valor de verdade a ele. Então, por isso que eu falo que é uma sentença e não proposição. Tá? Então, um axioma é uma sentença primitiva, que é adotada por um sistema e a partir da qual as demais sentenças, que são chamadas de teoremas, são derivadas. Tá? E o que define qual é o axioma de um sistema é o autor do sistema. Tá? É claro que uma boa motivação para a gente é adicionar apenas axiomas que são verdadeiros, né? Que a gente consegue mostrar usando tabela verdade ou tabuleiro semântico que eles são verdadeiros. Né? Mas nada impede e não existe nenhum critério que diga que você não pode postular um axioma falso. Um axioma que seja contraditório. Você pode fazer um sistema que tenha um axioma contraditório, sem problema algum. O que vai acontecer é que esse sistema vai ser trivial. Se você estiver na lógica clássica, você vai poder provar qualquer coisa dentro desse sistema. Tá? Eu fiz um vídeo também especificamente sobre isso. O nome desse fenômeno aí se chama princípio da explosão. Se você tem uma contradição em um sistema, você consegue provar qualquer coisa, inclusive que o sistema é inválido e válido ao mesmo tempo, enfim. É uma doideira. Eu vou deixar um card aí se você tiver interesse. Mas nada impede que você faça um sistema desse. Existem sistemas de lógica paraconsistente, por exemplo, que admitem contradição, porém não são triviais, ou seja, você consegue ter contradições ali e você não consegue derivar qualquer coisa. Então, o princípio da explosão não funciona nesses sistemas.
Tá? Então eu só estou dando exemplos aqui para mostrar que não é o caso que axiomas são verdades absolutas. Você pode escolher o que você quiser como um axioma, né? Mas é claro que sistemas úteis e sistemas que são usados, por exemplo, na lógica matemática, admitem, obviamente, axiomas que são verdadeiros. Tá? E ele diz aqui que axiomas são base de qualquer argumento. Na verdade, se a gente subir aqui, ó, ele mostrou 2 argumentos e não tem qualquer axioma aqui. A gente tem 2 premissas, né? Todo humano é mortal, isso aqui é empiricamente verificável, com um certo grau aí, né, alto de razoabilidade. E a segunda também, né? Sócrates é humano também. Enfim, eu não vou dizer que é verificável, mas a gente supõe, né, que se Sócrates de fato existiu e ele foi humano, ele era mortal. Enfim, são premissas e depois tem uma conclusão. Não tem qualquer axioma. Aqui em cima é a mesma coisa. Tá? Então não é o caso que axiomas são bases de qualquer argumento. Na verdade, se você assistir todos os vídeos que eu fiz até agora, eu acho que deve ter uns 40 vídeos aí ou mais, eu não falei sobre axioma, né? Assim, eu expliquei o que é e tal, mas eu não usei eles dentro do sistema. Tá? Os sistemas de dedução natural, que é o que eu estou trabalhando até então, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, não lidam com axiomas, mas sim com regras de inferência. Tá? Então, axiomas não são base de qualquer argumento. Premissas, sim, são base de qualquer argumento, e você pode ter uma premissa que é um axioma. Tá? E, enfim. Beleza? Então, axioma lógico não é uma proposição autoevidente, e um axioma lógico também não precisa ser verdadeiro, como eu expliquei. Tá? E ele continua aqui dizendo, então, que a lógica possui o seu próprio axioma, que é o axioma de não contradição. Isso também está errado. Na verdade, essa primeira frase nem faz sentido, né? Não é a lógica que tem axioma, mas sim sistemas. E não é um axioma, geralmente são vários. Tá? Dificilmente, assim, existem sistemas, acho que o sistema de Meredith, se eu não me engano, tem um único axioma, tem outros aí também, mas são coisas bem raras e, enfim, quase não tem motivação para serem usados. Acho que a motivação é mais computacional e esse tipo de coisa, mas a maioria dos sistemas axiomáticos tem vários axiomas, né? Uns 5, 3 aí, né? Mas um é bem difícil de você encontrar. E, como eu falei, não é a lógica que possui o seu axioma próprio, mas sim sistemas lógicos. Você tem sistemas com determinados axiomas e outros com outros axiomas diferentes, que podem ou não levar às mesmas conclusões. Tá? Enfim, ele fala que a lógica tem o seu próprio axioma, que é o axioma da não contradição, que diz que o valor verdade de uma afirmação não pode ser ao mesmo tempo verdadeiro e falso. Isso que ele chama de axioma de não contradição é o princípio de não contradição. Tá? E aí ele fala aqui o seguinte, por que essa proposição é um axioma? E a resposta é simples. Porque se você negar que proposições não são verdadeiras e falsas ao mesmo tempo, né, se você negar isso daqui, então você necessariamente afirma que proposições são verdadeiras e falsas ao mesmo tempo. Isso daqui, esse raciocínio que ele fez, eu acredito que não tenha sido desonestidade, mas é um raciocínio falacioso. Tá? E eu vou mostrar por quê. Olha só, quando ele fala do princípio de não contradição, vou escrever aqui, tá? PNC. Tá? Essa sigla aqui significa princípio de não contradição. E esse princípio diz o seguinte, ele diz que para qualquer proposição, né, para qualquer φ, se você não conhece lógica, está chegando no canal agora, esse símbolozinho aqui é o quantificador universal. Tá? Então eu estou quantificando sobre proposições, essa letra grega φ aqui, eu estou usando para representar proposições, tá? Tipo, está chovendo, ou o Bolsonaro é o presidente do Brasil, sei lá, o Covid-19 é uma farsa, enfim, qualquer proposição que você quiser imaginar, isso aqui vai se aplicar. Tá? Então, para toda proposição, não é o caso que essa proposição é verdadeira e essa proposição é falsa. Tá? Então, esse símbolozinho aqui é o símbolo de negação. Ele vai negar tudo que está entre os parênteses aqui depois, tá? Que são essas... Enfim, tudo que está entre esses 2 parênteses aqui, né? E esse símbolo aqui é o de conjunção. Então, eu estou dizendo que, dentro dos parênteses, né, eu estou dizendo que isso é verdadeiro e isso é verdadeiro. Ou seja, uma proposição é verdadeira e a negação dela é verdadeira. E como eu estou negando isso, eu estou dizendo então que não é o caso que uma proposição é verdadeira e a negação dela é verdadeira. Mas que proposição é essa daqui? Bem, é qualquer uma, né? Como eu estou quantificando universalmente, isso aqui fala sobre todas elas. Então, isso aqui é o princípio de não contradição, né? É a formalização lógica dele. E aí, olha o que ele fala aqui. Ele diz que se você negar esse princípio de não contradição, então você necessariamente afirma que proposições são verdadeiras e falsas ao mesmo tempo. Vamos ver se isso daqui é verdade? Vamos negar esse princípio de não contradição aqui. Só uma coisa, né? Para lembrar, quando a gente tem aqui uma fórmula universal, né? Por exemplo, para todo x alguma coisa, quando a gente nega isso daqui, a gente obtém uma proposição existencial, né? A gente diz que para todo x existe um x tal que não φ. Né? Por exemplo, se a gente diz que não é o caso que todo cisne é branco, se a gente nega isso daqui, a gente vai estar dizendo então que existe um cisne que não é branco. Né? São a mesma coisa. São proposições logicamente equivalentes. Tá? Uma implica na outra e vice-versa. Beleza?
Então, se a gente negar isso daqui, a gente vai acabar com uma proposição existencial, que é a seguinte. A gente vai estar dizendo que existe um φ, existe uma proposição, tal que, e aí a gente vai negar tudo que está dentro desses parênteses aqui, tá? A gente vai negar. Então, o que está dentro desses parênteses? Está dizendo que não é o caso, tá? Dentro desses parênteses aqui, mais externos, beleza? Está dizendo que não é o caso que φ e não φ, beleza? E dupla negação em lógica a gente elimina, né? Se P é verdadeiro, então não P também é verdadeiro, tá? Uma negação anula a outra. Então aqui a gente está dizendo que existe uma fórmula, uma proposição φ, que é verdadeira e a negação dela também é verdadeira. Só que olha só, ele fala aqui que quando a gente nega, você necessariamente afirma que proposições no plural são verdadeiras e falsas ao mesmo tempo. Não é isso que ele está dizendo, isso aqui não necessariamente é um plural. Isso aqui está dizendo que existe ao menos uma proposição que é verdadeira e falsa ao mesmo tempo, né? E ele ainda continua aqui, né? Ora, isso é uma proposição. Então ela é verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Por isso que eu falei, esse raciocínio é falacioso. Isso aqui não diz que essa proposição aqui é verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Ele diz que existe ao menos uma. Tá? É claro que a gente sabe que isso aqui é falso. Isso aqui é uma proposição falsa. Mas o que eu estou dizendo é que essa proposição não diz que ela mesma é verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Entendeu? Por isso que eu disse que é um raciocínio falacioso. Tem muita gente que usa esse tipo de raciocínio aí. Tá? Se você acha aí que quando você nega o axioma da ação, você cai em contradição, dá uma estudada em quantificação, procura pelo quadrado das oposições que você vai ver que esse não é o caso. Tá? Eu ainda devo gravar um vídeo sobre isso mais pra frente. E depois ele continua dizendo que se em algum momento ela for verdadeira, ela não vai poder voltar a ser falsa. Isso aqui é um devaneio, eu não sei de onde ele tirou isso. Não vou nem comentar. Mas então, isso aqui que ele falou é falso. Né? Quando você nega o axioma, o princípio de não contradição, você não diz que todas as proposições são verdadeiras e falsas. Tá, e aí para finalizar ele fala aqui sobre as leis da lógica. Né? Ele fala que são deduções do axioma de não contradição e são complementos, e se o axioma for verdadeiro, elas também vão ser. Ele fala que primeiro sobre a lei do terceiro excluído, né? Que diz que uma proposição é verdadeira ou é falsa. Né? Então se a gente tem aqui o princípio de não contradição, né? Uma forma mais simples aqui, se não é o caso que P e não P, tá? Esse aqui é o princípio de não contradição. A gente consegue derivar o princípio do terceiro excluído a partir dele, né? Como? Aplicando a lei de De Morgan. Tá? Eu tenho um vídeo aí sobre regra de inferência, eu falo sobre essa lei nele. E o que acontece é que essa negação aqui, ela consegue se distribuir dentro dos parênteses. Tá? Quase não, é uma propriedade distributiva da negação. Tá? Então disso aqui, a gente consegue inferir o seguinte, que não P ou P. Tá? Essa negação aqui vem para esse P, ele vira não P. Ela vem para esse não P aqui, e dupla negação corta, né? Então vai virar P. E ela vem para essa conjunção e faz ela virar uma disjunção. Tá? Então a gente consegue derivar aqui o princípio do terceiro excluído. Tá? Terceiro excluído. E depois ele fala da lei da similaridade. Eu imagino que ele esteja querendo dizer sobre a lei da identidade. Né? Só que, enfim, eu nunca vi esse termo, né, similaridade, mas ele diz que essa lei afirma que uma proposição é igual a ela mesma. Isso está errado, isso aqui é falso. Tá? E depois ele diz que algo é igual a si mesmo. Sim, né, se esse algo aqui se refere a qualquer coisa, de fato é isso aqui que a lei diz. Tá? A lei, na verdade, de identidade, ela tem várias maneiras de você representar ela na lógica. Né? Na lógica proposicional, o mais simples seria você dizer que P implica em P. Né? Em lógica de predicado, a gente poderia ter que para todo x, Px implica em Px. Tá? P implica em P é a mesma coisa que P se somente se P. Tá? São equivalentes. Beleza? Em lógica de predicados com identidade, aí a fórmula já fica um pouco mais parecida com a forma mais comum, né? Que é esse daqui, né? Para todo x, x é igual a x, ou seja, para qualquer coisa, essa coisa é igual a si mesma. Beleza? Se fosse, por exemplo, em lógica de segunda ordem, a gente poderia ter aqui para todo P, né? Para todo predicado, e para todo indivíduo, Px implica em Px, né? E assim por diante. Tem várias maneiras de você representar esse princípio. Tá? Nem todos são logicamente equivalentes. Beleza? Esses dois aqui, em lógica proposicional, por exemplo, não são logicamente equivalentes porque não existe quantificação em lógica proposicional. Então isso aqui nem ao menos é uma fórmula da lógica proposicional. Tá? E quando ele diz que uma proposição é igual a ela mesma, igual no sentido de identidade, ele vai ter que usar um símbolo de identidade. Mas em lógica você não pode dizer que P é igual a P. Tá?
Porque o sinal de identidade ele tem que ser usado com indivíduos apenas, tá? E indivíduos são constantes individuais, né? Tipo A, que funcionaria como se fosse um nome próprio, né? Tipo Diego, sei lá, né? Diego igual a Diego, por exemplo. Ou uma variável, né? X igual a X, que nem está aqui dentro dos parênteses. Ou uma função, né? Por exemplo, f de x. Né? F de x igual a um número aí, ou enfim, uma coisa, uma constante, uma variável. Ou mesmo uma outra função. Tá? Indivíduos apenas. Você não pode dizer que P é igual a P, porque P é uma fórmula. E você não pode usar fórmulas. Você não pode usar o sinal de identidade em fórmulas, apenas em indivíduos. Beleza? Isso aqui é uma regra básica do uso de identidade na lógica. Tá? Então não é o caso que a lei da identidade diz que uma proposição é igual a ela mesma. Beleza? Ele continua aqui dizendo, ele diz ainda que finaliza tudo o que ele imagina que você precisa saber sobre o básico de lógica para melhorar os argumentos e compreender melhor, enfim. Eu, na verdade, não acho isso. Eu acho que falta bastante coisa e, enfim, muita coisa que está aqui está errada, né? Eu apontei aqui a correção dos erros, eu não vou nem contar, mas é bastante coisa. Né? Mas enfim, o vídeo é esse daí. Já está um pouquinho longo, né? Eu fiz apenas porque, como a minha área é lógica, e como o canal, né, do Ancapsu é bem influente, ele postou esse vídeo, muita gente vai assistir, e eu não quero que as pessoas acreditem que tudo que foi dito aqui é verdadeiro, porque não é, tá? Tem muita coisa que está errada, está conceitualmente errada aqui, beleza? Então, é isso daí. Se você é novo no canal, eu peço que você se inscreva, se você tem interesse em lógica, e se tiver dúvida, qualquer coisa, pode botar nos comentários, eu estou sempre respondendo e ajudando. E é isso daí, valeu e até o próximo vídeo.